capítulo 25. Abra então a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 25. Às quintas-feiras nós estamos na série Encontros e Reencontros, sempre uma mensagem trazendo a nossa reflexão, um encontro que a Bíblia nos apresenta, ou com Deus, ou com pessoas, ou com ideias, e sempre extraindo disso lições para as nossas vidas. E hoje nós vamos ler um texto muito conhecido, espero que Deus fale ao seu coração, capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Vamos ler alguns versículos, mais precisamente 13 versículos. Versículo 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou loucas, ou imprudentes, e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, para que a nossa lâmpada não se apague. Mas as prudentes responderam: Não, porque senão pode faltar para vocês e também para nós. Ide até os que vendem e comprem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não as conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, por este momento tão especial de nos reunirmos em torno dela, na presença do Teu Santo e Glorioso Espírito como igreja. Pedimos que fale conosco, fale com os nossos irmãos que estão em casa e que ouvirão esta mensagem. Ó Deus, que sejamos cheios da Tua presença. Assim lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus contou várias parábolas com um intuito, objetivo claro. E essa aqui é uma das parábolas que a sua verdade central pode ser percebida no seu último versículo, versículo 13. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Então, o objetivo, a mensagem, a parábola, fica clara qual é o seu objetivo: nos orientar a estarmos atentos quanto à vinda gloriosa de Jesus. Jesus conta, na sequência, outras duas parábolas, talvez falemos a respeito delas no próximo domingo ou em um domingo desses, mas hoje eu quero me ater a esse encontro dessas virgens com o noivo retratado aqui na parábola. Primeiro precisamos entender um pouco daquilo que se pode conhecer da cultura de um casamento judaico. Então, Jesus pega essa figura do casamento para ilustrar o reino dos céus, ou como funcionam as coisas no reino dos céus. Um casamento normalmente funcionava da seguinte forma: havia uma grande festa, a festa que durava dias, o noivo ia até a casa da noiva buscá-la, e celebrava na casa da noiva e depois levava para a casa do noivo para que eles pudessem lá celebrar, ter uma segunda parte da celebração. Haviam atos religiosos, certamente, dentro dessa celebração e muita festa, né? Então Jesus se vale disso. Essa noiva era acompanhada de damas de honra, que eram moças escolhidas, provavelmente escolhidas a dedo pela noiva, damas de honra que tinham como característica principal serem virgens,
E é por isso que nós vamos encontrar essa parábola aqui, falando sobre essas virgens. E essa moça do casamento convida, então, aqui, essa moça da parábola, convida as suas amigas, são 10, e elas vão fazer parte desse momento muito especial de um casamento. Jesus traça ou conta essa parábola, e essa parábola ela fica bem clara para o entendimento de quem está ouvindo. Eles conhecem, Jesus está sendo simples e profundo, parece ser paradoxal isso, mas Jesus consegue isso com maestria. Então, a parábola se constitui da seguinte forma, ou das seguintes questões. Algumas dessas mulheres, a saber, 5 delas não eram prudentes e 5 eram prudentes. As prudentes levaram o que precisava. Lâmpada, e aí são tochas, não pensem em lâmpadas como as de hoje, mas sim tochas, e levaram, além das tochas acesas, elas levaram também combustível, o azeite, para as tochas. As outras 5, que são consideradas loucas, nécias ou imprudentes, elas não levaram. Elas levaram as tochas acesas e não se preocuparam em levar o azeite. Elas ficaram esperando. Elas não tinham uma ideia exata de qual tempo que o noivo levaria. Elas pensaram certamente que seria um tempo mais curto, mas demorou. Alguma coisa aconteceu. A festa se esticou um pouco. O noivo teve algum problema. Não sabemos o que aconteceu, porque não é o objetivo da parábola, mas demorou mais do que o esperado. E por ter demorado mais do que o esperado, elas pegaram no sono. De repente, elas acordaram ao som de algo também que era normal naquele tempo. Um arauto, alguém que vem à frente, anunciando, sobretudo quando o noivo é importante, de família nobre, vem na frente anunciando a entrada do noivo. Bom, isso acontece até os dias de hoje, né? Tem lá o mestre de cerimônia nos casamentos, então a porta se abre e a noiva tem as fases também, tem o casamento, depois ela vai lá tirar foto, na Praça de Suzano, ela vai tirar foto para o casamento e tal, e aí os noivos, e aí os convidados vão para o salão. Eu fui em uns casamentos chiques assim, das filhas de alguns irmãos aqui, um negócio bonito, muito bem feito. E aí quando a noiva volta, os convidados já estão no salão. A noiva, de repente, trocou de vestido, alguma coisa assim, de acordo com as suas ideias. E aí ela entra, mas antes de entrar vem o mestre de cerimônia e diz assim: vamos receber agora, com uma salva de palma, o noivo e a noiva. E a porta se abre, uma música toca, e o pessoal fica de pé e aplaude a noiva, aquela coisa toda. Naquele tempo havia também as suas liturgias. E alguém vem na frente dizendo: o noivo está chegando. E aí nós só não sabemos se o noivo está vindo da casa dele para a casa da noiva para a casa dele, mas está nesse trânsito. E aí quando alguém grita, as virgens que estão ali para acompanhar o cortejo, para acompanhar aquele momento com a noiva e com o noivo, elas despertam. E quando elas despertam, elas percebem que a lâmpada ou que a tocha de alguma delas está se apagando. Das 10 está se apagando, mas 5 delas só abastecem, colocam mais azeite e volta a iluminar. Mas as outras não têm azeite suficiente. O trajeto era necessário que elas fossem virgens, era necessário que elas tivessem lâmpada e era necessário que as lâmpadas estivessem acesas. Mas no meio do caminho a lâmpada de 5 vão apagar. Então elas olham para as que têm azeite e dizem: olha, divide com a gente aí, dá uma forcinha, ajuda nós. E as outras são prudentes, e prudentes como são, dizem: não podemos, não é sábio fazer isso. Porque aí a gente não vamos resolver o seu problema e ainda vamos arrumar um problema para a gente. Nem vocês vão conseguir chegar ao final do trajeto, nem a gente. Faz o seguinte, dá seus pulos. Corre até um lugar que vende, vê se dá tempo de vocês abastecerem e voltar e ainda pegar aqui o cortejo, o pessoal festejando, e há tempo de fazer o papel de vocês. E elas saem, mas quando elas voltam é tarde demais. As que tinham azeite foram iluminando o caminho para o noivo, entraram na festa, e as outras chegaram tarde demais. Quando elas chegam, está todo mundo lá dentro, a festa está acontecendo,
o som está tocando lá, há barulho de risada, há festa, a rua está meio tristinha, meio murchinha, não tem ninguém. E elas então chegam e batem na porta, pedindo para entrar. O noivo abre, talvez nem coloque a cabeça para fora, veja elas por algum buraco, alguma espécie de olho mágico, e diz assim: quem são vocês? Ela diz: nós somos acompanhantes, viemos e queremos entrar. Ele diz: eu não conheço vocês. Bate a porta. Essas não conseguem ter um encontro com o noivo. Elas perderam o encontro com o noivo. Mas as outras estão lá dentro, festejando alegremente junto com o noivo. Jesus está contando essa parábola, falando, e ele termina a parábola, e aí quando chega no versículo 13, ele deixa a parábola, porque do versículo 1 ao versículo 12 é a parábola contada, mas o 13 não. O 13 ele sai da parábola e diz a conclusão da parábola. A verdade dessa parábola, a lição dessa parábola é: fiquem atentos, vocês não sabem. Assim como aquelas noivas não sabiam, aquelas virgens, perdão, não sabiam. Vocês também não sabem. Aprendam com essa lição, entendam essa lição. Aprendam sobre este encontro. E é sobre esse encontro que eu quero pensar algumas reflexões para nós aqui nessa noite. A primeira coisa que eu quero que nós pensemos é nessa expressão, o reino de Deus, ou o reino dos céus. Mateus usa aqui o reino dos céus, João usa o reino de Deus, mas eu concordo com aqueles que dizem que essa expressão trata da mesma questão, o reino de Deus. E Jesus diz então: o reino de Deus será semelhante. Reino de Deus é o lugar onde Deus domina, onde Ele é reconhecido como Senhor. Alguém diz assim: pastor, mas o reino de Deus então é tudo. Sim, Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas. Mas quando Jesus chega, Ele chega anunciando: é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, Ele, como Rei por direito, vem neste mundo que jaz no maligno estabelecer a sua vontade. O que um reino tem? Um reino tem um senhor, um reino tem leis e um reino tem súditos. Então a ideia de reino de Deus é o lugar de domínio do Senhor, onde leis do Senhor são obedecidas e aqueles que as obedecem se tornam súditos do Senhor. Então, dentro desse aspecto, nós não podemos dizer que o mundo inteiro é o reino de Deus, porque o mundo inteiro não tem Ele como Senhor, o mundo inteiro não obedece às suas leis e nem todos que vivem neste mundo se tornaram súditos do Senhor. Então, o que é a expansão do reino? Bom, o anúncio do reino é: Jesus Cristo é o Senhor, a sua lei é a palavra de Deus para nós e nós nos submetemos como súditos. A expansão do reino do Senhor é o resgate de cada pecador que jaz no maligno, para que esse pecador que jaz no maligno se torne um súdito do rei, obedeça à sua lei, o reconhecendo como um rei soberano. Então, o reino de Deus, embora saibamos que Ele é o soberano de todo o universo, e como disse Lutero, isso pode soar estranho para nós, mas ele disse que até o diabo é o diabo do Senhor, porque ninguém, e absolutamente não existe nenhum centímetro neste mundo do qual Deus não possa dizer é meu. Ele é soberano sobre todas as coisas, mas o conceito reino de Deus, ele está restrito a esse entendimento. Avanço do reino, como Deus sendo soberano, a sua lei sendo obedecida, a sua vontade sendo feita na terra como no céu, e pessoas se tornando súditos leais, verdadeiros e reais. Então, quando Jesus conta parábolas ou fala a respeito do reino de Deus, ou ele está falando de como é Deus e como Deus age, de como as leis funcionam e se aplicam, ou como ele lida com os súditos. Então aqui nós temos Jesus falando a respeito de como no futuro ele lidará com os seus súditos, de como os seus súditos devem viver e como nós devemos olhar para ele como esse soberano. Então ele coloca aqui como exemplo pessoas como as
virgens, ele como o noivo, o soberano, aquele para quem os olhos devem ser voltados no casamento, diferente dos nossos dias, onde os olhos são todos voltados para a noiva, né? Naqueles dias, quem tinha as pompas da chegada, da honra e de tudo aquilo, era o noivo, viu, irmãs? Então eram os homens que tinham essa moral toda. Hoje ninguém nem sabe quem é o noivo, né? Às vezes, quando eu vou fazer um casamento, as pessoas chegam lá e me cumprimentam, porque eu fico lá parado na frente, esperando todo mundo, aí a pessoa veio, tudo bem e tal, não, o noivo não sou eu não, o noivo está chegando. Então as pessoas nem sabem quem é o noivo. Só os amigos, o cara que chegou lá, agora a noiva não. A noiva, todo mundo sabe quem ela é, todo mundo sabe a hora que ela chega, né? O noivo chega antes de todo mundo. O noivo arruma a mesa, o noivo faz tudo. A noiva não. A noiva chega bonita depois que todo mundo está lá, já cansado, com o pé apertado nos seus sapatos, aquela coisa toda, aí chega a noiva lá toda exuberante. Naquele tempo não era bem assim. Mas, enfim, essa ideia aqui é a ideia de como será o reino de Deus. Algumas coisas nós precisamos entender em relação à parábola. Aqui não está falando de... E veja bem, não tente entender parábolas de forma literal, não é essa a ideia. Jesus falou de 5 prudentes e 5 nécias, significa então que 50% da população mundial vai ser salva e 50% não vai ser salva. Não, não é essa a ideia aqui. Não é a gente ficar... Aliás, a Bíblia inteira, irmãos, não é para ser lida assim, né, tentando entender e dar significado espiritual a cada palavra, a cada vírgula, a cada coisa que você lê, tentar dar uma interpretação. A coisa é mais simples. A coisa é mais simples. Jesus contou uma parábola. Não tem nada oculto por trás. A ideia é vigia. Teve pessoas com oportunidades que não aproveitaram, teve outras com oportunidades que aproveitaram. Jesus, o noivo aparece, as que não estavam atentas a isso veio de surpresa, e por ter vindo de surpresa, aquelas que acharam que ia ter tempo não tiveram, e é isso aí. Pronto, simples assim. Então, cuidado com a ideia de ficar alegorizando muito uma parábola, tentando achar significados ocultos. Então, aqui, podia ser qualquer número, ele escolheu 5, para tratar de parte prudente, parte imprudente. Algumas coisas são interessantes. Primeiro é que todas elas eram virgens, todas elas eram damas de honra, todas elas tinham lâmpadas, todas elas estavam ali no mesmo propósito e todas elas dormiram. Quando o noivo aparece, elas acordam e 5 estão prontas e 5 não estão prontas. Não se trata aqui, irmãos, de perda de salvação, o texto. Tá? E é uma discussão teológica essa, que não quero entrar aqui, mas não se trata de perda de salvação, até porque se esse texto tratasse de perda de salvação, nós teríamos que entender que salvação é conquistada por atitudes nossas. E não é o caso bíblico, não é o caso da história bíblica, não é o caso disso aqui. O que o texto está falando é a respeito de 5 prudentes e 5 imprudentes, e que as imprudentes são imprudentes exatamente por não terem o conhecimento acerca do noivo, ou por não honrarem o noivo como ele merecia ser honrado. Trata-se da relação entre o cuidado com o noivo, como eu me preparo para esse momento, o quanto esse momento é importante para mim. É tão importante que não tem nada que seja maior ou melhor. O meu foco está nisso. E se o meu foco está nisso, eu não posso deixar faltar aquilo que é essencial. Eu quero tanto participar desse casamento. A ideia aqui da parábola é: eu quero tanto participar desse casamento que eu posso perder qualquer coisa, menos o azeite. Eu posso perder qualquer coisa, menos a minha lâmpada. Eu posso... pode acontecer qualquer coisa comigo, mas eu tenho que estar pronta para esse momento. Algumas pessoas também vão alegorizar, dizendo assim, o azeite aqui significa o Espírito Santo. Pode significar também, mas o significado aqui do azeite é claro, é óbvio. E qual é a obviedade? É essa: eu preciso de
lâmpada acesa para entrar na festa. Para que a lâmpada esteja acesa, eu preciso de azeite. Então, se eu preciso de azeite, eu tenho que estar pronto. O azeite aqui não significa necessariamente uma atitude ou o Espírito Santo, significa prontidão. Então, eu acho que o azeite aqui, ele vai bem além do conceito ou da ideia de, significa o Espírito Santo. Não, ele significa todo tipo de prontidão. Tudo que eu preciso ter de atenção para com a minha vida, tudo que eu preciso de ter de atenção e de cuidado para as coisas do reino, para com o meu Senhor, toda a atenção para que nada falte para aquele encontro. Então, as virgens somos nós. E aqui, irmãos, eu me ponho a pensar que quando eu olho para a igreja, para essa ou para qualquer outra, o que eu vejo é igreja. Então eu olho aqui, todos vocês, ou se não todos, a maioria foram batizados. A maior parte de vocês tomam ceia. A maior parte, ou todos vocês, participam de todas as celebrações e de todos os acontecimentos. Então, quando eu olho, o que eu vejo? Igreja. Só quem consegue discernir quem é igreja e quem frequenta a igreja é Jesus. Então, quando a Bíblia fala de as virgens ou essas damas de honra, numa olhada de fora, são todas iguais. Qual é a diferença? Quem é que diferencia quem é quem? Quem é que consegue identificar o que é a igreja de Cristo e o que é uma igreja nominal? Você deve ter percebido que no mundo há muitos evangélicos. E você também deve ter percebido, porque alguém vai dizer assim, pastor, mas nós não temos o direito de julgar. Eu acho que a minha Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. O que nós não temos direito é de ter preconceitos ou opiniões pré-concebidas a respeito de alguém que não conhecemos, julgar sem conhecimento. Mas quando nós olhamos pessoas cometendo qualquer tipo de atrocidade, crimes, e vivendo uma vida devassa e se dizendo eu sou cristão, eu sou evangélico, a gente vai para a Bíblia e a Bíblia nos ensina que pelos frutos nós conhecemos uma árvore e vamos dizer, olha, ela pode ser evangélica, mas ela não nasceu de novo. Ela pode se dizer cristã, mas ela não produz frutos de um cristão. Mas isso são casos gritantes. Porque quando a gente olha assim para bons religiosos, o que a gente vê são, olhando a grosso modo, parece para a gente tudo uma coisa só. Então, talvez a ideia aqui de apresentar 10 virgens é para dizer o seguinte, olha, quando a gente olha de fora, é tudo igual. Quando a gente vê cantando, é tudo igual. Isso é um problema para a gente, inclusive. É um problema porque são parecidos, mas dão mau testemunho lá fora. E aí, quando alguém vai criticar, e parece que dentro da mídia virou uma moda isso também, o camarada ele pode cometer qualquer coisa. Aparece lá, prefeito fulano de tal fez, policial fulano de tal fez. Mas se esse fulano de tal é evangélico, aí sai lá na notícia, prefeito evangélico fez. Se ele é espírita, se ele é umbandista, se ele é qualquer outra coisa, geralmente não aparece na manchete. Se ele é evangélico, aparece lá. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e aparece aqui 10 virgens, essa descrição não está nos dizendo que 5 eram salvos e porque não arrumaram azeite, perderam a salvação. Não, está dizendo que elas estavam juntas, que andavam juntas, que pareciam, mas elas não tinham o direito de estar ali, porque elas, na verdade, não honraram o nome ou o convite que lhes foi feita para serem damas de honra. Então, essas 5 imprudentes, como que elas lidam com o casamento?
Aí, irmãos, isso me vem à mente, isso me faz pensar, melhor dizendo, que uma frase que eu tenho dito aqui: é uma loucura dizer Jesus Cristo é o Senhor e não servi-lo com dedicação. Não entra na minha cabeça. Desde o dia que eu tive o meu encontro com o meu Senhor, que eu fui salvo por Ele, não entra na minha cabeça como alguém pode dizer Jesus Cristo é o meu Senhor e viver pecando contra Ele. Como alguém pode dizer Jesus Cristo é o meu Senhor e não pensar em relacionar-se com Ele? Eu entendo, e eu não estou dizendo aqui que aqueles que dizem Jesus Cristo é o meu Senhor são pessoas que já alcançaram uma glorificação e que não erram. Eu não estou dizendo que se tornaram seres perfeitos aqueles que dizem Jesus Cristo é o meu Senhor. O que eu estou dizendo é que há uma mudança, que aquele que é alcançado e que faz parte do reino de Deus, ele não consegue mais simplesmente ser egoísta, esconder o seu talento, como faz um homem na outra parábola. Porque ele não pensa nele, ele pensa no seu Senhor. Aquele que declara Jesus Cristo é o meu Senhor, ele diz, bom, se ele é meu Senhor, eu tenho que adorá-lo. Eu tenho que louvá-lo. E eu não faço isso porque eu sou obrigado, eu não vou à igreja, eu não dizimo ou oferto, eu não canto, eu não participo porque eu sou obrigado, é porque eu tenho prazer. Ele é o soberano, o Deus que fez os céus e a terra. Ele se inclinou, ele desceu, ele me salvou, ele enviou o seu filho morreu em uma cruz por mim. Não tem como eu não adorá-lo, não tem como eu não agradecê-lo, não tem como eu olhar para os meus filhos, eu olhar para minha esposa, eu olhar para quem eu era, eu olhar para quem eu sou, para o que Deus fez comigo, olhar para o amor de Deus que me salvou e não servi-lo. Agora, se alguém dizer, Jesus é o meu Senhor, mas ama mais a sua carne, ama mais os seus prazeres, ama mais os seus deleites, ama mais o seu dinheiro ou qualquer outra coisa, eu só posso dizer que essa pessoa não entendeu nada a respeito de Jesus Cristo, seu Senhor. Ela pode ter entendido a religião, ela pode ter entendido as questões culturais da religião, ela pode ter tido um encontro intelectual com as Escrituras, ela pode ter tido um encontro religioso com as nossas práticas, mas ela não conheceu ao Senhor. Irmãos, você consegue pensar e entender isso? Nós estamos aqui e estamos diante do Deus soberano que criou os céus e a terra, que tem poder e tem direito de me esmagar por causa dos meus pecados. Mas ele, por seu amor e graça e bondade, disse, eu vou perdoar esse menino. E derramou do seu amor, provando o seu amor por mim, enviando o seu filho. E o seu filho foi crucificado por mim. Como eu posso dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor e simplesmente tratar as coisas dele, tratar a ele e tratar a sua palavra como uma coisa banal? Como eu posso dizer que ele é meu Senhor e ter um relacionamento com ele no domingo? Irmãos, nem namorada aceita isso. Qual é a moça que um homem diga, ou qual é o homem que a mulher diga assim, olha, eu quero namorar com você, eu quero me casar com você. Os termos do casamento serão esses. Nós vamos nos encontrar na quinta-feira à noite e no domingo. Só. Nos demais dias, eu estou livre. Eu faço o que eu quero, me relaciono com quem eu quero uma relação aberta. Eu me encontro contigo, troco carinhos com você, lhe abraço, lhe beijo, nós temos uma relação íntima na quinta-feira, durante 1h30, e no domingo durante quase 2 horas. E depois é cada um para o seu lado. Quem é que aceita uma relação dessa? Ninguém. Como alguém pode dizer, Jesus Cristo é meu Senhor, e acreditar que a sua relação se dá com Ele apenas de vez em quando? Quando nós dizemos Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu lhe entrego tudo. É por isso, irmãos, que alguém às vezes questiona, pastor, mas eu sou contra o dízimo. Eu também sou contra o dízimo, porque o dízimo é 10%, dele é tudo. Pastor, eu tenho que ir na igreja no domingo?
Não, você não tem que ir na igreja no domingo, você vai se você quiser, mas você deve ser um adorador que adora o Senhor com a sua vida. O seu trabalho deve ser uma adoração, o seu esporte deve ser uma adoração, a prática da sua vida deve ser um ato de adoração. E quando chega no domingo, eu vou encontrar um povo num lugar que quer fazer aquilo que eu acho maravilhoso, que é dizer Deus é bom. E se é gostoso dizer Deus é bom sozinho, estando junto com algumas pessoas, é melhor ainda, porque nós podemos formar um coro e cantar juntos que Deus é bom. Nós podemos compartilhar da palavra dele juntos. É por isso que eu congrego. Eu não venho para a igreja encontrar Deus. Eu não preciso, irmãos, vir à igreja para encontrar Deus. Eu venho para a igreja para encontrar vocês. Deus está comigo todos os dias, mas eu faço questão de vir à igreja, porque se Ele é Deus, Ele merece que nós nos reunamos, nos ajuntemos e cantemos a Ele. Se Ele é Deus, Ele merece que a gente junte, eu dou um pouco, você dá um pouco, e a gente faz essa palavra ir mais longe através dos missionários. Se Ele é Deus, Ele merece que a gente faça coisas juntos para a glória do nome dEle. Só que tem 5 mulheres aqui nessa história, que simboliza gente que não está nem aí com isso, que tem vestido de dama de honra, que tem uma lâmpada de dama de honra, mas que tem que fazer a sua parte, mas diz, o que me der eu pego, se me der salvação eu pego, se me der status eu pego, mas eu não estou muito nem aí não. Talvez, eu não sei, aqui é pura especulação, talvez não compraram azeite porque estavam querendo economizar. Talvez elas tinham dinheiro, quer dizer, elas foram comprar depois, tardiamente, mas elas estavam pensando assim, talvez. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse azeite dá, porque se esse azeite der, a gente compra em sapato depois, a gente gasta dinheiro em sapato, deixa o negócio do azeite para lá. Talvez elas pensassem assim. Talvez elas pensassem assim, olha, não vamos comprar, talvez ele não demore. Sabe aquele negócio que você faz, você homem, faz, quer dizer assim, não, depois eu abasteço, eu acho que dá. E aí, de repente, não deu. Aí você fica morrendo de vergonha de ter que vir com aquele galão e fica se escondendo, dos irmãos não passar na rua para ver que você deixou o carro faltar gasolina. Não, daqui a pouco eu abasteço, vai dar, acho que dá para chegar tranquilo. Vai ter que gastar mesmo, vai ter que fazer. Mas no caso dessas mulheres, talvez elas negligenciaram. Então aqui não se trata de uma ideia de espiritualidade no sentido de, olha, elas não tinham azeite, e azeite para crente significa Espírito Santo. Não. Elas não tinham era zelo. Elas não tinham era cuidado. O noivo, o casamento, a cerimônia não era prioridade. E aí, se elas são chamadas de loucas, aqui na parábola, é porque um cristão ou alguém que se diga cristão, porque ser cristão e se dizer cristão são coisas diferentes. Ser visto como cristão e ser cristão são coisas diferentes. Ser membro de uma igreja local e ter o nome escrito no livro da vida são coisas diferentes. Porque essas mulheres aqui, elas se simbolizam cristãos nominais. Se dizem damas de honra, são damas de honra que não merecem ser chamadas, porque elas não têm zelo algum. Elas não lidam com aquele casamento com a mesma paixão que as outras 5 lidam. Elas não olham para o noivo como aquelas outras 5 olharam. Elas não olham para honrar a noiva como as outras 5 prudentes olharam. E aí, irmão, o que nos faz ser cristãos é esse entendimento, que é fruto, certamente, primeiro de um encontro com Cristo, depois de um entendimento claro e doutrinário de que o soberano merece toda a honra e toda a glória, que nós existimos para a glória do Senhor. E que se nós comermos, ou bebermos, ou fizermos qualquer outra coisa, como disse Paulo, que tudo isso seja para a glória do Senhor. E se não vivemos para a glória do Senhor, não entendemos o que é ser cristão. E se vivemos para a glória do Senhor, podemos fazer qualquer coisa. Eu vou arriscar dizer, eu não me lembro agora exatamente, mas se não me falha a memória, foi São Tomás de Aquino que disse... ame a Deus, ou foi ele ou foi Agostinho,
que disse: ame a Deus e faça qualquer coisa. Ame a Deus e faça qualquer coisa. Por que ame a Deus e faça qualquer coisa? Porque é impossível, amando a Deus, fazer alguma coisa que seja contra a vontade de Deus. Quem é que consegue dizer eu amo a Deus e vou fazer algo que Deus abomina? Como é que alguém pode dizer eu amo a Deus e amando a Deus, mesmo dizendo eu amo a Deus, eu vou trocar a minha esposa de 40 por duas de 20? Como é que alguém pode dizer eu amo a Deus e contraria a vontade de Deus de tal forma? Como alguém pode dizer eu amo a Deus e apoiar ideias que sejam claramente... Eu não estou discutindo aqui pequenos pontos de vista que podem ser discutidos por questões éticas e morais e tal, não. Eu estou dizendo que... Estou falando de coisas claras. Como é que alguém pode dizer amar a Deus e defender ideias radicalmente contra Deus? É impossível. Não ama a Deus. Como é que alguém pode dizer eu amo a Deus e mentir e roubar e fazer disso uma prática da sua vida? 5 delas simplesmente negligenciavam o privilégio de poder andar e entrar. Elas ainda não estavam dentro. Elas ainda não tinham entrado. Não é que elas entraram lá, negligenciaram e foram mandadas embora. Não, elas estavam para entrar. Mas, estando para entrar, não honraram. E porque não honraram o noivo, ficaram do lado de fora. Talvez elas pensassem em acertar mais tarde. Talvez elas pensavam que ia dar tempo. Talvez elas pensaram que o percurso seria mais curto e o azeite daria. Talvez elas pensaram da seguinte forma: vamos aí, se de repente começar a falhar a nossa lâmpada, no meio do caminho a gente arruma algum lugar que venda azeite e a gente compra. Sabe o tipo de coisa de quem vive, de quem negligencia, de quem não faz com amor, de quem não honra quem lhe fez o convite? A parábola é para dizer o seguinte: quem vive assim, como essas mulheres, vivem sem entender a importância do encontro com o noivo. Vivem desapercebidas. E estão desapercebidas porque não dão devido valor. E se não dão devido valor, é porque não entenderam. E se não entenderam, é porque ainda não tiveram um encontro. E se não tiveram um encontro, ainda não são salvos. E se não são salvos, quando o noivo voltar, ficarão. Não serão contados como súditos do reino. Não é porque negligenciaram, não é que conquistaram e perderam, é porque nunca foram. É porque nunca entenderam. Porque, como eu disse, irmão, se você tem um entendimento, imagine só, nós recebemos aqui uma notícia. Alguém disse: olha, prepare a igreja, porque no próximo domingo vocês vão receber a comitiva presidencial com o presidente da República. E não importa, irmão, se você gosta ou não gosta do Bolsonaro, ele é o presidente da República. Se vier aqui com a sua comitiva, nós vamos preparar toda a igreja. Se o prefeito vier, vai ter que ser honrado. Um general graduado, tal, vai ser recebido com todas as honras. Por quê? Porque nós entendemos que, independente de concordâncias ou discordâncias, é uma autoridade. Então, vaga no estacionamento, tal, aquele momento, pedido para a prefeitura para fechar a rua, e trânsito, aquela coisa toda, por quê? Porque é um reconhecimento de uma autoridade. Aí a gente diz assim: olha, Jesus é o meu Senhor e eu sou seu súdito. Como é que você usa o seu tempo? Como é que você usa o seu tempo? Como é que você usa o seu dinheiro? Como é que você vive as suas relações interpessoais? Como é que você vive? Você vive com essa consciência de que Ele é o seu Senhor? Ou quando você está no meio dos amigos, é ruim, é chato viver como se Ele fosse o Senhor, porque queima o filme. Não, eu não misturo, pastor, eu não misturo a religião com a minha vida, com o meu trabalho. Irmão, está tudo misturado.
A minha fé, ela não é algo para os domingos. A minha fé, ela me leva ao entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor, e se Ele é Senhor da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de todos os momentos, de todos os dias, de todos os lugares. Eu não posso agir como alguém que no trabalho ou em dados momentos, Ele é meu Deus, mesmo no banheiro com a luz apagada. Ele continua sendo o meu Senhor. Na discussão entre eu e a minha esposa, porque não sei se vocês sabem, mas até as pessoas que você olha e diz se são homens e mulheres de Deus, eles também discutem, o casal discute. Discute por causa de papel higiênico, discute por causa da conta de luz, discute por uma ralada no carro, discute por coisas banais. Só qual é a diferença? A diferença é de quando um homem de Deus e uma mulher de Deus estão discutindo, eles não se esquecem que Deus continua sendo o Senhor. Pai repreende filho. Às vezes pai tem umas conversas pesadas com filho, com filha. Né? Às vezes senta lá a filha e diz, eu não quero você andando com esse carinha aí que anda mostrando mais a cueca do que a calça. Tem essas conversas, pai e filho. Mas quando o negócio está quente e o filho está vendo que o pai está pegando pesado, porque a mentalidade do pai é uma mentalidade dos anos 70 e ela é uma cabeça dos anos 2000 e alguma coisa. Eu às vezes fico assustado quando estou conversando, alguém diz, eu nasci em 1990 e tal. Eu digo, nossa, 90 eu já tinha 20 anos, 90 e tantos. E não importa, porque a menina quando está nessa discussão, e ela fica chateada com o pai, e ela sai pisando duro para o quarto, e ela bate a porta, a hora que ela bate a porta, ela diz, Ele é o meu pai, e Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o rei dessa casa. E aí então ela tem que voltar lá e dizer, pai, me perdoa, pequei contra ti perante o céu, não sou digno de ser chamado de seu filho, faz-me como um dos seus escravos. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Senhor, e em casa Ele é Senhor, no trabalho Ele é o Senhor. Quando alguém vai lá e de repente no trabalho faz alguma coisa, extrapola, mente, diz alguma coisa, né? Sei lá, chegou atrasado porque dormiu demais, aí diz, eu não cheguei atrasado porque eu fui levar minha avó no médico. A turma aí que mata a avó, que é uma beleza. E ela lembra que o Senhor é o Senhor da vida dela. Ela tem que chegar lá e dizer, olha, ontem eu fiz uma coisa que como servo de Deus eu não deveria ter feito. Eu fiz uma coisa que não faz parte da minha vida, eu menti. Foi maior do que eu errei, mas eu reconheço o meu erro, então eu queria pedir desculpa, eu cheguei atrasado, foi porque eu dormi mesmo. Porque ela reconhece que o Senhor é Senhor da sua vida. Então, aqui nós temos 10 pessoas, essas 10 se parecem, estão juntas, são contadas iguais, são chamadas iguais, têm utensílios iguais e oportunidades iguais, mas há 5 que vivem completamente diferente. Inclusive o cansaço, elas são tão iguais que elas dormem juntas, elas se cansam. E aqui alguns vão dizer, não, esse dormir quando a igreja, toda a igreja fica negligente e tal, e aí chega o Senhor na hora que a igreja está dormindo. Não, isso aqui é para mostrar o seguinte, são seres humanos, são pessoas que dormem, que cansam, que comem, que vivem, que não é assim, olha, essas 5 nem dormiam, prudentes, acordadas o tempo todo. As outras 5 relaxadas dormiram. Não, dormir é natural. O noivo demorou, elas pegaram no sono. Mas antes de dormir, opa, tem azeite aqui, deixa eu ver, tem. Então vou tirar um cochilinho. Está tudo pronto? Está tudo pronto, estou cansada, vou tirar um cochilinho. As outras não. Não está pronto? Não está, mas se tiver, depois a gente vai dar um jeito aí, a gente faz um bem bolado. A gente pega azeite da vizinha, a gente dá um jeito, elas não estão nem aí com nada. As outras 5, elas estão atentas. Conclusão, vigie, pois não sabeis o dia nem a hora. Esteja pronto para o encontro. Esse é o dia do grande encontro. Mas, queridos, nós não seremos salvos no grande encontro. O grande encontro
é o dia de celebrar definitivamente a nossa salvação. Nós somos salvos agora. Nós fomos salvos. Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos na cruz, nós somos salvos, estamos sendo salvos diariamente desse mundo mal, de nós mesmos e do pecado, mas vai chegar aquele dia em que nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Esse será um momento de celebração. Não será um momento, usar uma expressão para deixar eu entender, não será o dia que nós compraremos a passagem. Será o dia que nós embarcaremos. A passagem está comprada. Está tudo aí. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Aí talvez você diga assim, pastor, será que eu sou salvo? É você que tem que saber. Você teve um encontro com o Senhor? Você vive como Ele sendo o Senhor da sua vida? Você dá frutos que testemunhem que você está ligado à videira, que é Cristo? Ou você ainda não teve um encontro, você vive de qualquer jeito, você manda na sua vida e você vem de vez em quando na igreja, ou você vem no domingo, ou você vem todo domingo e toda quinta aqui para aliviar a sua consciência dos seus erros, achando que o fato de vir à igreja vai te dar pontos positivos para a eternidade. 5 dessas virgens tinham um entendimento claro de honrar o noivo e a noiva. Tinha a certeza de que elas precisavam estar prontas. Estavam atentas. Eu sei que o noivo vem. Eu sei que vai ser especial. Eu sei que Ele conta comigo. Eu sei que Ele está me esperando para essa entrada. Eu sei do meu papel. Eu vivo atenta. Eu não sou uma dama de honra porque me chamaram de dama de honra. Não, eu sei que eu sou porque eu fui escolhida para ser e eu vou levar isso a sério. E quando o noivo vem, elas estão prontas. E a vinda do noivo para elas é alegria. A vinda do noivo para as outras é tristeza. O encontro do noivo para a parte da igreja, a parte salva, a parte que vive para a glória do Senhor, a parte que entendeu a salvação, a parte que vive de forma digna do chamado, será um encontro de festa. Mas para as outras 5, foi um encontro triste. Um encontro triste. Eu acho que a condenação eterna, irmão, vai ser triste, obviamente, para todos que forem condenados. Para todos. Para todos. Mas eu acho que vai ser ainda um pouco mais triste para quem chegou tão perto. Tão perto que eu digo é assim, sentou e ouviu. Cantou. Sabia. Aprendeu. Foi orientado, participou de celebrações. Deve ser terrível. Porque quando o camarada que viveu de qualquer jeito e não sabia de nada, talvez ele lembre assim, rapaz, bem que os crentes falaram um negócio desse aí. Mas para aqueles que ouviram, que sentaram e que aprenderam, vai dizer, puxa, eu estive tão perto. Eu estava ali, me foi falado, me foi anunciado e eu ignorei. Que nós possamos viver como prudentes. Que nós possamos viver apaixonados pelo nosso Senhor. Que nós possamos todos os dias estar prontos, ansiosos. Sabe, irmão, estar pronto aqui não é uma relação, veja bem, não é uma relação de medo. Não pode ser. Eu não posso fazer, porque será que ele vem hoje? Ai, meu Deus, se ele vier hoje eu fico, ai, meu Deus, se ele vier hoje, e eu pequei, meu Deus, se ele vier hoje, eu errei, eu joguei papel de bala pelo vidro do carro, meu Deus, se ele vir hoje. Não é isso. É ansiedade. Há uma boa ansiedade. Ele pode vir hoje. E será que ele vem hoje? Se ele vier hoje, ai, meu Deus, se vem hoje, Jesus. O Senhor vê hoje como vai ser ver a face do Senhor, como é que vai ser cantar, eu subindo para o encontro do meu Senhor. Essa expectativa é estar pronto, não como quem tem medo. Não é como o jovem que está pecando e diz, Senhor, não volta hoje não, espera eu casar. Senhor, não volta hoje não, deixa eu acertar isso aqui primeiro. Senhor, eu estou passando meu patrão para trás aqui, mas quando eu ganhar muito dinheiro, eu pago ele. Espera, não é
não é uma expectativa de medo, é uma expectativa de alegria. Como aquelas virgens dizendo, daqui a pouco ele vem, e quando ele vier a festa vai ser linda, e quando ele vier, eu imagino eu entrando, botando azeite na minha lâmpada, iluminando tudo, e nós andando na frente do noivo, cantando, celebrando, e depois a festa, vai ser aquele momento tão especial. Então a nossa expectativa da vinda de Jesus é essa expectativa de alegria, é essa expectativa de quem tem na sua boca o cântico que diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus, que seja hoje. Nós não pertencemos a esse mundo, estamos ansiosos pela sua volta, queremos viver preparados para esse dia. Um certo pensador cristão disse para mim: só há 2 dias, o de hoje e aquele grande dia, que pode ser hoje. E nós devemos viver assim. Hoje é o dia que eu estou me preparando para o dia da vinda. Eu vou apostar, sabe como alguém diz assim, sabe? Você já viu uma brincadeira, criança brincando assim, dizendo, para no semáforo? Esses que não tem contagem, tem uns que tem contagem. Aí o camarada para no semáforo e diz assim: semáforo, abre agora. 1, 2, 3, e não abre. Aí diz 1, 2, 3, e não abre. Ele disse, 1, 2, 3, abriu. Uma hora ele acertou. Ele esperou tanto que fosse aquele momento, que uma hora foi. Então a nossa vida deve ser mais ou menos assim. Eu espero que a vinda de Jesus seja hoje. Alguém diz assim: pastor, mas a igreja está esperando a vinda de Jesus para hoje, já tem muito tempo. Um dia a gente acerta. Um dia vai ser. Então, se não for hoje, não tem problema. Eu vivi esperando, eu vivi uma expectativa, eu vivi me preparando, eu vivi aguardando como se fosse hoje. Não foi, não tem problema. Eu vou fazer isso amanhã de novo. Amanhã, se eu pecar contra você, eu vou te pedir perdão, porque Jesus pode voltar. Se eu for tentado, eu vou lutar contra a tentação, porque Jesus pode voltar. Se eu me perceber falha, eu vou tentar me corrigir, porque Jesus pode voltar. E se ele não voltar, eu honrei o nome dele. E vou fazer isso no outro dia. E um dia eu acerto. Um dia ele volta. E ele não vai me receber por causa dos meus esforços. Porque não é o meu esforço que me faz ser filho. É ser filho que me faz me esforçar. Não é não é não é ter azeite que me faz entrar no casamento. É o desejo de entrar nessa festa que me faz manter a botija cheia de azeite, aguardando a vinda do meu Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar. Vamos orar. Quem sabe a gente não acerta hoje. Quem sabe não é hoje. Quem sabe a gente não ora agora. E depois da nossa oração, ou durante a nossa oração, a gente não ouve o tocar de um clarim ou de uma trombeta e alguém anunciando com voz de trovão, dizendo: eis o noivo, suba-lhe ao encontro. Mas se nós orarmos e não acontecer isso, a gente ora domingo de novo, juntos. Eu oro amanhã de novo, você ora amanhã de novo, e juntos a gente ora no próximo domingo, e vamos orando, e pode ser a qualquer momento que a gente ouça o clamor: eis o noivo, sai-lhes ao encontro. Ou no nosso caso, suba ao seu encontro. Um dia a gente vai acertar, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Pai Santo, oramos gratos a Ti, sabendo que esse encontro acontecerá. Oh Deus, será o maior de todos os encontros, ó Deus. Nós nos encontramos aqui como igreja. Um dia eu me encontrei com a Débora no altar, ó Deus, voltando de viagem, já tive encontro com os meus filhos e com a minha esposa, já encontrei gente que não vejo há muito tempo. Foram tantos encontros que tive nesta vida, maravilhosos encontros, mas nenhum, ó Deus, se compara com o dia glorioso em que o Senhor tocar a última trombeta
e que ouvirmos alaridos de anjos e subiremos ao teu encontro, Senhor, ó Deus, e entraremos pelos portões celestiais e ouviremos, Senhor, de ti: sejam bem-vindos, servos bons e fiéis. Ó Pai, que possamos viver, Deus, nos preparando para esse dia, e todas as vezes que esmorecermos, todas as vezes que cansarmos, todas as vezes que cochilarmos, Senhor, desperta-nos pelo Teu Espírito, para estarmos prontos para aquele grande e glorioso dia. E se hoje, Senhor, nós estávamos sem pensar nisso, se estávamos vivendo distantes dessa expectativa, reaviva em nós essa expectativa para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus.